Olá, para você que acompanha meu canal, eu sou a Ana Rodrigues. Agora nós vamos conversar aqui sobre a quarta semana do mês de dezembro. Essa aqui é a semana, né, bem importante porque a gente tem o ingresso do Sol no signo de Capricórnio, um momento importante para reflexão sobre os próximos 3 meses. Lembrando que o ano astrológico inicia em 20 de março, né, e não agora em 1 de janeiro, certo? E temos a grande conjunção acontecendo também, Mercúrio também ingressando em Capricórnio. É a semana do dia 20 a 26 de dezembro de 2020. Vamos lá entender, né? Vamos compreender aqui as características dos dias. Eu não vou me aprofundar muito na grande conjunção, porque eu já fiz 2 vídeos, né, sobre o tema. Mas a gente vai passar pelo dia 21 e esse é um dia bem importante aqui da semana com muitos aspectos. Antes de mais nada, pessoal, vou pedir um pouquinho de desculpas aqui para vocês por causa do áudio, né? Tá com um pouco de eco, mas é porque eu estou montando o escritório e ele ainda não está totalmente pronto, está um pouquinho vazio, então forma um pouco de eco, né? Depois que ele estiver prontinho, aí eu volto a gravar os vídeos com conteúdo e tal. Vou trazer ainda algumas pequenas mudanças aqui na forma como eu apresento os temas, tá bom? Bom, e também eu queria dizer para vocês, antes de começar falando aqui sobre as influências, muita introdução, né? Alguns podem achar que é muito blá blá blá. Mas eu queria dizer o seguinte: eu sou feliz de ter escolhido trabalhar com a astrologia clássica, a astrologia tradicional. Eu sei que muitos de vocês que seguem o meu trabalho aqui no YouTube ou no Instagram são formados em astrologia moderna, e eu acho isso muito bom, muito bacana mesmo. Eu até acredito que em alguns momentos possa ser um pouquinho difícil de conciliar os pontos de vista, porque em alguns momentos, né, algumas ideias da astrologia eles são bem diferentes, mas agradeço muito. Queria bastante dizer que eu não tenho intuito nenhum aqui com o canal, com o meu trabalho como astrologia, de ampliar a consciência de ninguém, de trazer expansão de consciência. Eu acho que esse é um trabalho individual, eu não sou mestre, eu não sou terapeuta, não sou profeta, eu não tenho intuito nenhum de mudar o comportamento das pessoas, né? Trazendo uma mudança de consciência. Isso faz parte da perspectiva individual dentro do coletivo. Eu venho aqui para compartilhar o meu conhecimento sobre astrologia. E se de alguma forma o meu conhecimento contribuir para você expandir a sua consciência, é bom, mas esse não é o meu intuito, tá? Eu coloco isso porque, bom, a gente já ingressou aqui na semana passada com Saturno e Júpiter no signo de Aquário e já começam a surgir os comentários totalmente linkados à ideia de Saturno em Aquário, que é uma crítica nesse sentido. Eu acredito que as pessoas que sigam uma visão mais moderna da astrologia se incomodam muito com a visão clássica da astrologia e vice-versa. Eu não entro em canais de astrologia para fazer comentário de astrologia moderna. Mesmo que eu assista um vídeo e não concorde com a ideia, eu acho uma falta de respeito com o profissional eu entrar no canal e fazer um comentário desagradável, né? Primeiro, é um colega de trabalho, a pessoa se esforçou para fazer um vídeo, está colocando a importância dela, o conhecimento dela ali. Não é fácil gravar vídeo de conteúdo no YouTube. E eu acho que todo o conhecimento que é transmitido aqui é válido. E também acho que tem público para todos, né? Tem as pessoas que estão interessadas numa visão mais abstrata da astrologia, uma visão mais psicológica ou até esotérica, como tem as pessoas que seguem aqui no meu canal que querem uma visão mais clássica, tá bom? Bom, não vou me estender muito aqui nos comentários, mas eu acho bem importante eu colocar aqui para vocês, certo? Vamos ao que interessa agora, né? Que é uma visão da semana. Vocês vão perceber que essa semana é peculiar. Dia 20 aqui a gente vai ter Mercúrio formando uma conjunção superior com o Sol à meia-noite e 26, né? É o momento que a gente diz casime do Mercúrio. E uma conjunção superior, o Sol está aqui na frente do planeta Mercúrio, certo? Então, assim, para Mercúrio em Sagitário não é muito agradável ter essa conjunção com o Sol e ele está no exílio, né? Observando as questões de debilidade, dignidades essenciais. Sagitário é o ponto de exílio de Mercúrio. Isso faz com que as suas debilidades fiquem mais evidentes, né? Daí vem uma característica bem argumentativa da comunicação, às vezes uma pressa para se posicionar e às vezes até uma comunicação um pouco desagregada pela rapidez representada aqui por Sagitário e também porque ele é um signo duplo, né? Um signo comum, mutável. E essa mudança rápida, nessa mescla com as coisas,
ela aparece como uma tendência forte, certo? Em termos eletivos, não acredito que esse seja um momento muito adequado para lidar com as coisas relativas a comércio, aos assuntos ligados à transmissão de conhecimento, posts de forma geral ou até mesmo uma conversa. Lá às 27 minutos da noite agora, né, Mercúrio ingressa no signo de Capricórnio. Ingressa primeiro que o Sol, no dia 21 é o Sol que entra lá em Capricórnio. O ingresso de Mercúrio em Capricórnio tira da debilidade, né? Ele sai desse ponto do exílio e aqui no comecinho de Capricórnio, vocês percebam que tem o termo de Mercúrio. Essa divisão de termos que eu estou utilizando aqui são dos termos egípcios. Existem outras formas de atribuir a regência dos termos, né, aos 5 planetas, tá bom? Então, pelos termos egípcios, ele entra aqui num espacinho que ele tem um pouco de dignidade. E aí, Mercúrio em Capricórnio tem uma característica de centramento, de concentração, de uma análise mais profunda, né? Tem uma tendência bem mais analítica e um olhar prático para os assuntos ligados às burocracias, ao comércio, ao transporte, às trocas de mensagens, à conversa em geral. E o tom vai ficando um pouco mais concentrado, até mais reservado, né? No dia 21, é um dia bem cheio de coisas. Vou abrir todos aqui, olha, para vocês entenderem. Olha, até às 23, a gente começa às 7 da manhã com o movimento e termina aqui às 23. O primeiro movimento do dia 21 é o ingresso do Sol no signo de Capricórnio. Esse gráfico é o gráfico exato aqui do momento do Sol para a zona horária 2 do Brasil, BZ2T, que acrescenta 3 horas em relação ao horário de Greenwich, e o Brasil tem outros fusos horários, né? Então eu dividi as casas do mapa por signo inteiro, porque vai dar pouca diferença em relação às outras zonas horárias. Bom, vocês percebam que o ascendente, então, está em 18 de Capricórnio, com o Sol e Mercúrio em 0 grau, em uma conjunção. Já não está mais casímio, ele já está em 43 minutos. Casímio é só até a diferença de 17 minutos, tá bom? E a gente tem depois Júpiter formando a conjunção com Saturno. Logo depois do ingresso do Sol em Capricórnio é o momento da grande conjunção. Ela vai acontecer às 15h20 e vai acontecer nesse gráfico aqui, olha, dentro da casa 2, que é a casa que envolve os assuntos relacionados às finanças, né? Observando que na astrologia mundana nós utilizamos os ingressos dos planetas nos signos, especialmente do signo de Áries, quando acontece em signo cardinal, o ano, né, o início do ano, então a gente pode fazer essa divisão por trimestre, né? E essa é uma técnica para avaliação mundana. Abrindo parênteses aqui, pessoal, na astrologia clássica e na astrologia em geral, né, a gente tem os ramos de estudos da astrologia. A gente tem a astrologia mundana, a astrologia natal, que é onde a gente investiga as condições de uma natividade, né, da vida de uma pessoa. A gente tem a astrologia eletiva, a astrologia horária, a astrologia médica. Para cada ramo da astrologia existem técnicas, estudos particulares, né? Na astrologia mundana nós temos alguns. Os maiores, né, grandes conjunções, o Dower, a gente tem também os ingressos, né, como eu coloquei para vocês, a gente tem as lunações e os eclipses, certo? Na astrologia natal, a gente tem o mapa natal, temos os trânsitos, as direções primárias, as direções secundárias, a revolução solar, os decênios, o zodiacal release, tem um monte de técnica. Profecção, firdária e muitas outras técnicas clássicas e na astrologia moderna muitas outras também. Então é importante a gente saber quais técnicas utilizar quando está trabalhando com astrologia natal ou com astrologia mundana, para a gente não utilizar técnicas contrárias. Por exemplo, avaliar questões de grande conjunção para você observar no seu mapa natal onde ela vai cair. Se você tem pontos em 0 grau de aquário, o ascendente, o meio do céu, ou o Sol, a Lua ou um planeta, ou até o fundo do céu, por exemplo, pode ter mesmo impacto, porque a conjunção vai ser exata entre 2 planetas lentos. Imagino que é um impacto de médio para longo prazo, porque eles são planetas que se movimentam lentamente, né? Mas se você não tem planetas posicionados ali, entrar um trânsito aqui num ponto que não ativa nada no seu mapa natal não vai trazer repercussão nenhuma. Por isso que a gente tem que ter cuidado com essas informações de analisar a grande conjunção, em qual casa do seu mapa que ela vai ativar.
grande conjunção, análise de grande conjunção, ela não é para análise natal, ela é para análise mundana. Para análise natal, a gente trabalha com os trânsitos comuns, né? Se você quiser observar o impacto que Júpiter e Saturno vai ter. E além disso, é preciso você entender quais são as condições de Júpiter e de Saturno no seu mapa natal. Porque é aquela promessa que está no mapa natal que vai se desenrolando quando os pontos são ativados por trânsitos, por revoluções solares, né? Por isso que eu digo que tem que ter cuidado e às vezes as pessoas não gostam do que eu falo, mas eu sigo a astrologia clássica, pessoal. E sim, não sei, se te agrada, legal, se não agrada, sinto muito, né? Tem outros canais aqui no YouTube que seguem a astrologia moderna, e aí se a sua preferência for por astrologia moderna, tem que ir nessa linha, né? Na clássica é isso que a gente tem, tá bom? Bom, esse momento do ingresso do Sol no signo de Capricórnio acontece na primeira casa. É interessante porque a primeira casa é a casa que diz sobre o povo, né? E o Sol não tem muito poder aqui no signo de Capricórnio, ele está disposto por Saturno e Saturno está no seu próprio domicílio. Podem ser 3 meses onde a gente vai se reestruturando sobre os acontecimentos passados, né? Até porque a conjunção vai acontecer na casa 2, né? Já aparece aqui Júpiter e Saturno em 0 de Aquário, e a casa 2 envolve as questões relacionadas às finanças do país. Então, eu acredito que uma reestruturação aconteça, né? Vênus também tem uma marca sobre os assuntos do dinheiro, e ela está na casa 12, que não é um tema bom para dinheiro, envolve endividamentos em geral e o nível mudando as coisas desagradáveis, né? Assuntos escondidos, tudo que não é muito bom, os cárceres também, né? Mas podemos ter na casa 2 uma questão de reestruturação ou mudança nas ideias e nos planos. Eu penso que isso se intensifica porque a gente tem visto ultimamente, pelo menos nos assuntos nacionais, a reorganização das ideias sobre Bolsa Família, sobre o auxílio emergencial, sobre como o governo vai lidar com isso. Até na própria semana passada, quando Saturno já tinha ingressado em Aquário, o presidente desistiu da ideia do 13º para o Bolsa Família, tal, e esse tema financeiro, então ele vem se reorganizando aqui como ideia nesses próximos 3 meses. Eu acho que uma coisa bem interessante e até positiva é o fato de Júpiter ter deixado Capricórnio, que é o ponto de queda, debilidade. Então, ingressando em Aquário, pela regência da triplicidade de Doroteus de Sidon, ele é um dos regentes, né, o regente participante do elemento ar. E como um tema de esperança, de expectativa e de otimismo, ele está bem melhor do que em Capricórnio. Então, eu acredito que a gente vai se reorganizando nesse tema aqui. A estrutura do Sol aqui em Capricórnio, junto com Mercúrio, ela é ponderada, né? Não acho que ela seja agitada. Capricórnio é um signo bem centrado, mas me parece ter uma característica da reorganização, certo? Depois acontece a grande conjunção às 15h20 no signo de Aquário. Então eu repito, a grande conjunção de Júpiter e Saturno traz efeitos lentos, eles são planetas que se movimentam lentamente, tanto que as grandes conjunções acontecem a cada 20 anos. Não espere um desenrolar imediato das mudanças. A gente falou lá nesse último vídeo que eu fiz na semana passada sobre a grande conjunção, sobre o impacto em mudança social, ponto de vista, na maneira como se governa também, mas isso vai se modelando, né? Não é uma coisa imediata, certo? Acontecendo aqui então às 15h20. Depois da grande conjunção, a gente tem a Lua mudando de signo, e isso já vai ser bom, porque ela está fora de curso aqui, né, nesse momento. E assim que ela entrar no signo de Áries, ela vai formar um sextil com Saturno que está aqui em Aquário, que é bem mental, ele é muito voltado para ideias, pensamentos, uma característica mais forte da interação, mas eu não vejo tão alegre, né? Uma característica de Saturno ainda é séria, mesmo que no signo de Aquário, né? Que é um signo humano e tal, mas movimenta um pouquinho isso. E depois vai formando um sextil com Júpiter também. Esses momentos no tema eletivo, né, seguindo uma linha eletiva, eles são bons para você lidar com as questões dos estudos, principalmente se forem início de estudos onde você está no começo tendo uma ideia maior sobre o tema que você está estudando, ou para lidar com temas da vida cotidiana que tenham essa necessidade de uma visão geral. Tem bem esse tom aqui, né?
ele não é muito favorável para organizar pequenos detalhes. Até porque às 20h36, no mesmo momento em que a Lua forma um sexto com Júpiter, ela vai formar aqui uma quadratura com o Sol. Porque a gente tem aqui o Sol em zero, Júpiter e Saturno em zero. Então, no mesmo momento, ela vai formar uma quadratura com o Sol, que é o momento da fase crescente. E aí a gente tem a Lua crescendo em luz no signo de Áries, com uma dinâmica mais movimentada. Então, eu penso assim, que em termos de ritmo, a gente vai ampliando o ritmo do dia, né? O ânimo do dia. E quando for ali às 23h06, é o momento em que ela vai formar a quadratura a Mercúrio. Esse momento, especialmente, já não é muito adequado para lidar com os temas relacionados a Mercúrio. Transportes, comunicação, comércio, estudos, de maneira geral, fica um pouco difícil conciliar a pressa com a concentração. A característica da Lua em Áries na questão do humor, ela é muito rápida, mas Mercúrio em Capricórnio é bem centrado, né? Então a gente pode ter um pouquinho de conflito com essa questão do tempo para estudar, de ir a fundo em relação às coisas. Tudo isso no dia 21. Porque aí, quando chegar no dia 22, a gente tem o único movimento no céu às 12h56, que é um trígono da Lua, que está aqui no signo de Áries, com Vênus, que está aqui no signo de Sagitário, né? Esse momento aqui, ele é animado, ele é um pouquinho agitado até, mas eu vejo assim como uma característica muito forte da motivação. Vênus em Sagitário não tem domínio aqui nenhum, né? Ela está peregrina, mas ela está na casa de Júpiter, que ganhou um pouquinho de poder aqui ingressando no signo de Aquário. E o trígono pegando a Lua disposta por Marte anima, motiva mesmo. Então pode ser um dia, um momento exato aqui no meio do dia de uma certa empolgação. Ele é bom se você tiver que lidar com situações onde você precisa de energia, precisa se motivar para fazer as coisas mesmo e de realizar coisas rápidas mesmo, porque é uma característica de fogo bem cheia de gás, né? Podemos dizer. Ela não é muito da concentração tal. Bom, como a gente está chegando perto do Natal e geralmente esse clima dos dias antecedentes ao Natal realmente são bem agitados, né? Essa motivação, ela impulsiona ainda mais um pouquinho disso, né? Quando for no dia 23, nós vamos ter às 19h51 a Lua chegando ao mesmo grau que Marte, 23 graus. A conjunção de Lua com Marte nunca é agradável, nunca é, por isso eu coloquei até o tema nervoso. A Lua está sob a regência de Marte, que está digno, forte no controle dos seus temas, e Marte em Áries tem uma característica muito agitada, nervosa, irritada e impaciente. Esse momento das 19h51 ele deve ser evitado então para os inícios, e lidando com alguma escolha importante, né, durante esse momento, algo que você tenha que decidir, tem que refletir muito. Eu não recomendo iniciar nada nem escolher nada, tomar decisões nessa característica, porque ela é irritada e muito agitada, ela não leva muito à concentração. Às vezes, impulsionando a ação sem observar muitos detalhes, né? Então, temos que ter um pouquinho de atenção. No dia 24, quinta-feira, nós vamos ter a Lua ingressando no signo de Touro, daí a Lua vai formar uma quadratura com Saturno, aí depois ela vai formar uma quadratura com Júpiter, depois ela forma um trígono com o Sol e depois um trígono com Mercúrio. Quando a Lua ingressa em Touro, ela está digna, né? Aqui ela tem um poder da exaltação. E aí ela vai formar uma quadratura tanto com Júpiter como com Saturno, que é uma quadratura de signos fixos, né? Ela é lenta e eu penso na dificuldade em lidar com o movimento em torno das coisas, né? Então, no dia 24, a gente tem um pouco de resistência no ritmo, como é uma véspera de Natal, geralmente todo mundo corre um pouco, é ficar atento mesmo àquilo que você vai ter que lidar, porque o ritmo não é rápido e é bem propenso a ter problemas, né? Outra questão é que a gente pega a Lua em quadratura com Júpiter em signo fixo e ela é muito acomodada, né? Então esse ritmo ele não vem só no impacto que a gente tem com os acontecimentos e eventos do mundo, mas do nosso próprio ritmo, é acomodada, é muito dada aos grandes prazeres, muito parada mesmo, né? Iniciar a atividade sobre essa influência acaba impactando no ritmo, né? No desenrolar daquilo que você vai iniciar. As coisas ficam lentas e uma Lua em quadratura com Júpiter
em signos fixos emperra um pouco o desenrolar. Geralmente os aspectos entre Lua e Júpiter, quando são fáceis, harmoniosos, eles levam às mudanças, né? Acho que são dois astros aqui que tem uma ligação direta com o quadro de mudança, mas em signo fixo é difícil aplicar mudança rápida, né? Ele fala de um impacto um pouco resistente. Bom, às 14h48 é quando a Lua vai formar um trígono com o Sol, que acabou de ingressar em Capricórnio. Ele é um trígono concentrado, sólido, de ritmo e também pouco mesmo imprevisível. Ele tem uma tendência bem previsível, muito organizada e segue no fluxo natural das coisas. Então, à tarde do dia 24, ela tende a ser um pouco mais calma do que amanhã, né? Eu até penso que iniciar as atividades nesse momento seja um pouco mais produtivo, principalmente as atividades que precisam de concentração, de um ritmo um pouco mais calmo, né? Porque depois às 20h57 é quando a Lua vai formar o trígono com Mercúrio. Mercúrio então está aqui ainda no termo dele com um tanto de poder, aqui não muito, mais um pouquinho, e a Lua estará exaltada no signo de Touro. E aí pode ser um momento bom para calmaria. Bom, no dia 24 à noite geralmente as famílias se encontram, tal, e esse é um clima até gostoso para conversa, né? Ele é pouco estridente, né? A gente pode dizer, né? Talvez não tão afável, uma característica de elemento terra, mas ele segue no fluxo cotidiano. E no dia 25, no Natal, gente, sem aspectos. Então é um dia para descansar mesmo, né? Feriado, Natal. Serve até para fazer a reflexão sobre o que o Natal representa, né? Como em todos os anos. Mas é um dia que a gente não tem nenhum aspecto novo acontecendo no céu. É o dia ideal para o descanso mesmo. Não recomendo nenhum grande início, nenhuma grande escolha. Mudança de direção importante no dia de 25 também deixa de lado, tá? Não escolha esse dia aqui para realizar nada muito importante. E quando for no dia 26, tem um pouco mais de movimento, mas vai acontecer tudo ali durante a noite, né? Bom, primeiro, a Lua vai ingressar em Gêmeos às 20h32. Geralmente o ingresso da Lua em Gêmeos, o trânsito da Lua em Gêmeos não é muito agradável. A gente costuma dizer que pelo fato de Gêmeos ser o 12º signo a partir do domicílio da Lua, né, que é Câncer, esse trânsito não é agradável, ele é agitado, ele é propenso a imprevistos e tal. Só que quando a Lua chegar a Gêmeos no dia 26 de dezembro de 2020, encontra o regente de Gêmeos, que é Mercúrio, no signo de Capricórnio, bem sólido, ele já não estará mais no próprio termo. Isso significa que aqui nesse grau ele está peregrino. Então, em nível eletivo, não é um bom momento para os inícios, ele representa uma certa instabilidade e imprevisibilidade também, mesmo que Mercúrio esteja aqui no signo de Capricórnio. Quando for às 22h41, é o momento em que a Lua vai formar um trígono a Saturno e depois às 23h54 ela vai formar um trígono a Júpiter. Esses trígonos são bastante mentais, bons para lidar com temas de lógica, ideias maiores, planejamentos maiores, né? Gerenciamento de muitos temas ao mesmo tempo. Não é profundo para estudar detalhes, mas ele é um momento adequado para colocar grandes ideias, né? Fazer planejamentos maiores. Pode ser bom para estudar coisas amplas, nada muito minucioso. A capacidade analítica ela não está muito concentrada aqui, né? Mas o trígono, principalmente aqui com Saturno, pega Saturno bem forte, né? E ele tem uma característica boa para a manutenção de temas que você vem levando, de pensamentos. O dia 26 pode ser bom para você fazer planejamento para o próximo ano, né? Que são os planejamentos maiores mesmo. Em ritmo do humor, ele não é tão animado, mas eu penso em um ritmo que não é lento, né? Ele não está nem na agitação e irritabilidade, mas também não está numa característica muito forte de lentidão, de rigidez, tá? Bom, são trígonos de elemento ar, eles dinamizam as questões de interação, então pode ser fácil para reuniões, né, para participar de eventos onde existam pessoas, troca de ideias, cursos, palestras, mas vai acontecer no dia 26, no sábado, um dia depois do Natal, então talvez até muitas pessoas não estejam tão voltadas para estas questões, tá bom? Bom, pessoal, então é isso que a gente tem para esta semana. Na semana que vem a gente volta aqui para mais uma reflexão astrológica. Desejo um Feliz Natal para todos vocês e até a próxima semana.